Olá, amados, aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 12 da EBD, Ética Cristã e Política. E nessa oportunidade vamos falar de uma perspectiva bíblica da política, da separação do Estado da Igreja, uma herança protestante, e de como o cristão deve lidar com a política. Além disso, vamos defender que púlpito é lugar de homem de Deus e de mulher de Deus. É muito importante que você divulgue, comente no YouTube, Facebook, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no gostei, é o like. E assista esse vídeo até o final. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue crendo que Deus há de recompensar teu envolvimento com o reino dos céus. A lição 12 da EBD, Ética Cristã e Política, apresenta o texto áureo que segue. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Comento daqui a pouco, porque esse texto faz parte da leitura recomendada para a classe. Verdade prática. A política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. O comentário que podemos fazer, o texto parece ser bem claro. Então, a comparação que Deus usa, do cristão como sal da terra e luz do mundo. O sal, como a maioria certamente sabe, o sal serve para temperar. Então, ele dá um sabor, mas também não pode ser usado fora da medida. De menos, a comida fica sem sabor, e de mais, a comida fica salgada, fica muito ruim. E luz neste mundo, ou seja, a luz serve para alumiar, assim como o sal também serve para temperar. Em outra passagem, Jesus chega a dizer: se o sal se tornar insosso, para nada mais servirá, a não ser para ser pisado e lançado fora. Então, ser sal da terra significa dar um testemunho autêntico do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, que passo a ler e comentar agora. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O texto aqui diz e reforça que toda autoridade que há na terra está sob o cuidado de Deus, está sob o controle de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, devemos ser submissos à autoridade, ou seja, o cristão deve fundamentalmente respeitar as leis. Essa seria a melhor maneira de explicar esse versículo. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Aqui Paulo diz mais até o que deveria ser, porque nós estamos atravessando um momento tão difícil no Brasil que poderá até alguém dizer que aqui já não está exatamente assim. Tem hora que a gente está ficando com a sensação de que se premia o errado e pune o certo. Mas isso aqui é o que deveria ser e, para alegria nossa, isso se verifica na maioria dos países desenvolvidos. Em alguns países até mais pobres do que o nosso, está melhor nessa questão do que o Brasil. Mas nós continuamos crendo. Eu conclamo os irmãos que oram, que creem no Senhor, continuar orando pelo Brasil, porque Deus vai fazer alguma coisa e não vai demorar muito.
Porque ela é ministro de Deus. Ela quem? Ela, a autoridade. Para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ainda é o reforço, né, do versículo anterior, a forma que aparece com frequência nas Escrituras. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quer dizer, para nós cristãos, vários dois motivos. Se infringir a lei, será castigado pela própria justiça do país. Também é mais um motivo para obedecer à lei, porque isso é agradável a Deus. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Pagar tributos é pagar impostos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Esse é o versículo do texto áureo. Então, nos orienta a cada um o que a gente deve, né? A quem a gente deve tributo, ou seja, ao Estado, tributo. A quem imposto, imposto. Imposto é uma forma também de reforçar a questão do tributo. A quem temor, temor. É a autoridade que deve ser temida nesse sentido aqui. Talvez fosse mais didático a tradução por respeito, né? Mas, de qualquer forma, está assim. E a quem honra, honra, ou seja, a quem devemos honrar, devemos honrar. E aí vale para autoridades, como vale também para a própria membresia, para os próprios irmãos na fé. Segundo o dom que cada um possui, nós devemos honrá-los também. Eu lembro que já vi citações em grupo de WhatsApp e meu comentário sobre esse tipo de situação. Então, por exemplo, já vi em grupo de WhatsApp: não fale de política nesse grupo, pois é apenas para assuntos espirituais. Por um lado, eu considero boa iniciativa no sentido da reverência que no caso, né, o coordenador do grupo do WhatsApp estiver falando. Eu já conversei com alguns irmãos e me disseram que já viram isso também, às vezes grupos de mulheres, enfim. Então, por um lado, é interessante, mas por outro, eu chego a crer que beira um equívoco, porque o grupo onde tem maioria crente, onde todos são crentes, é um grupo privilegiado. Então, no meu entendimento, esse grupo ele é capaz de conversar sobre todos os temas, porque sempre vai procurar uma maneira cortês, uma maneira didática, uma maneira com uma linguagem adequada. Então, é muito bom que o cristão tenha, no meio dos irmãos, espaço para conversar sobre temas variados, inclusive o político. Porque senão, quando ele tiver que falar, que discutir, conversar, entender, tirar dúvidas sobre política, ele vai ter que recorrer a pessoas que não são da fé. E aí o linguajado é pior. Geralmente tem palavras de baixo calão e assim por diante. Então, me parece que se perde uma oportunidade. Mas é claro que a gente sempre respeita, né? Até porque isso pode acontecer em diversas situações com as mais variadas destinações de grupo, mas eu me refiro aqui basicamente ao grupo evangélico. Política é uma coisa séria, está cada vez mais séria em nosso país, então merece toda a nossa atenção. Vou recorrer à revista e vou fazer também o meu comentário. Então, na página 83, a revista escreve assim: a palavra de Deus nos exorta a orarmos por aqueles que estão exercendo cargos políticos e autoridades governamentais. É verdade. E por vezes eu reconheço que diante de tanto escândalo que estamos assistindo pelos veículos de comunicação, tanto malefício
chega a gente às vezes sentir dificuldades. Eu vou dizer por mim mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade para orar, mas a gente precisa orar nesse sentido aqui. Mas a gente precisa romper essa barreira e orar por presidente da República, presidente do Legislativo, presidente do Judiciário, governadores, quem está nos municípios, por prefeitos e assim por diante. E claro, né, já que falamos em autoridade, devemos orar também pelas autoridades eclesiásticas das igrejas. Outra coisa, na página 83, aí está escrito assim: a igreja permitiu que o poder público fosse exercido muitas vezes por ateus, ímpios e imorais. Esse comportamento, continua a revista, contribuiu com a eleição, por exemplo, de governos contrários à cultura judaico-cristã. Meu comentário: seria justo dizer que as igrejas locais contribuíram para ao invés de a igreja permitiu. Então, por quê? Como diz a igreja permitiu, pode fazer uma confusão de igreja ao corpo de Cristo. E a igreja ao corpo de Cristo é, por definição bíblica, perfeita. As igrejas locais é que têm as suas falhas. E no caso da igreja de Cristo, a igreja perfeita, a igreja formada pelas pessoas que estão em Cristo, os seus membros, os seus componentes, certamente até terão suas falhas individuais, mas na reunião a igreja de Cristo ela é perfeita. Então, de novo, o mais adequado seria dizer que as igrejas locais, e aí não é permitiram não, contribuíram, porque no decorrer da nossa exposição nós vamos demonstrar que há uma parceria, ou houve no passado recente, uma parceria de algumas igrejas locais, e às vezes até conjunto de igrejas, quando se fala em convenções, com determinados candidatos que, pelo perfil deles, não deveria ter sido feita essa combinação, ou essa talvez até aliança, a meu juízo, não deveria ter sido feita, mas aconteceu. A proposta da revista e que vamos falar é, número 1, de uma perspectiva bíblica da política, 2, da separação do Estado da Igreja, uma herança protestante, e 3, de como o cristão deve lidar com a política. E acrescentaremos que púlpito é lugar de homem e mulher de Deus. Número 1, de uma perspectiva bíblica da política. Primeiro de tudo, vamos lembrar de que Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o aspecto político. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, lemos que o Altíssimo remove reis e estabelece reis. Nesse sentido, na leitura bíblica recomendada, vimos em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade foi ordenada por Deus. Portanto, tenha em mente que autoridades como Herodes, Calígula, Lenin, Hitler e os governantes contemporâneos sempre estiveram sob o controle de Deus. Mas, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Significa dizer que mesmo estando sob o controle de Deus, também cada governante será julgado segundo suas obras, quer sejam boas ou más, como está escrito. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 13. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos quer dizer pessoas importantes e pessoas
a quem a sociedade não dá importância. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pois é, tudo que fazemos, todo ser humano, tudo que cada ser humano faz, fica registrado no livro de Deus. As coisas boas e as más. Pode ser que ninguém tenha visto, mas Deus viu. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Mais uma, Deus levanta homens que o glorifiquem na política. A Bíblia registra histórias de homens e mulheres que ocuparam cargos políticos, dando bom testemunho e vencendo inimigos que pareciam mais poderosos que eles. É o caso de José, filho de Jacó, a rainha Esté, Daniel, e entre os séculos 8 e 9, William Wilberforce, um inglês atuante no parlamento britânico em prol da causa abolicionista. Wilberforce teve seu esforço coroado de êxito quando, antes de sua morte, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos no país, bem como em suas colônias. Mesmo 50 anos depois, esse princípio prevaleceu por aqui, com a Lei Áurea abolindo a escravatura no Brasil. Quanto ao Estado e à política, segundo a Academia Brasileira de Letras, Estado é o conjunto de instituições que compõem a administração pública de um país, ou seja, governo. Enquanto política é a arte e ciência de organizar, administrar e governar um Estado. É comum ver e ouvir irmãos dizendo que não gostam de política, o que garante o direito das pessoas gostarem ou não de alguma coisa e dizerem do que gostam ou deixam de gostar. Os que assim dizem exercem seu direito, mas não é sensato dizer isto. Provavelmente, após examinar a diferença entre uma coisa e outra, nesse vídeo, muitos passarão a dizer que odeiam politicagem, assim como eu também odeio. E tem dois. A separação do Estado da Igreja, uma herança protestante. Atenção que no cabeçalho da página 86 da Revista dos Professores há um lançamento em ato falho, pois é o mesmo que estava correto na página 56, quando o tema era ética cristã e sexualidade. Lá fazia sentido, aqui não faz sentido nenhum. Sobre isso, o tema Igreja e Estado passa necessariamente pelos dias do imperador romano Constantino, que no ano 313, por meio do Edito de Milão, garantiu liberdade de culto não somente ao cristianismo, mas a todas as religiões. Mesmo diante da diversidade de opiniões sobre o real estado espiritual de Constantino, ele entrou para a história como o primeiro imperador a confessar o cristianismo, iniciando uma convivência pacífica com a Igreja até os dias da Reforma no século XVI. A separação entre a Igreja e o Estado. A união Estado e Igreja perduraria até os dias da Reforma Protestante. Se por um lado, nesses dias, a cúpula da Igreja, herdeira das narrativas do livro de Atos, desfrutava de bom conforto político, por outro lado, a situação espiritual desses se tornou insustentável diante de Deus. Vindo a Reforma, Martinho Lutero rompeu com o catolicismo romano. A partir daí, paulatinamente, os conceitos de liberdade, de tolerância religiosa, de democracia e de separação entre Igreja e Estado foram alçados ao status de direitos fundamentais. De qualquer forma, a ideia de Estado e Igreja não dá bons resultados, como demonstra o livro de Atos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Quando Pedro e João se viram ameaçados pela liderança religiosa após curar um coxo de nascença.
Por isso, o Estado não deve interferir na Igreja, nem a Igreja no Estado. Todavia, o povo de Deus jamais deve faltar com sua voz profética diante das injustiças e pecados sociais, conforme o caso. O modelo de Estado laico brasileiro. Graças a Deus, o artigo 5º de nossa Constituição Federal, nos incisos de 6 a 8, garante liberdade religiosa, como está escrito. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Importa ainda lembrar a separação constitucional a que se refere o caput do artigo 19, inciso 1. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Número 3. Como o cristão deve lidar com a política? Há uma frase de Platão bem atual para os que fazem questão de dizer que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Platão, filósofo no século IV a.C. O perigo da politicagem. Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, politicagem é a baixa política, acrescento, de baixo nível, que só cuida de interesses particulares e mesquinhos. Em outras palavras, é a priorização dos próprios interesses. Oferecer púlpitos e microfones aos que não são mulheres ou homens de Deus não é política, e sim politicagem, até no sentido espiritual. Nesse ponto, a revista cita 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por oportuno, vamos lembrar o comentário da Bíblia de Estudos Pentecostal CPAD para esses versículos. Diante de Deus, há apenas 2 categorias de pessoas, as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto, estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, maçonaria, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Como delimitar a atuação da Igreja? Gostei do texto da revista e passo a citá-lo. Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da Igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. É verdade que a Igreja precisa de conscientização política, mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas.
Conscientização política é uma coisa, campanha política é outra. Esta não cabe no espaço de culto do corpo de Cristo. Nesse sentido, a conscientização política da Igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sob ética cristã. Esse texto termina com a referência de Isaías capítulo 5, versículo 20. Que assim diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso aqui vale para cristãos, aliás, como toda a Bíblia, vale para cristãos e não cristãos. Vale para todos, porque é a pessoa que distorce, é o famoso errado é que está certo. É aquele que pune a pessoa que faz a coisa certa e beneficia e premia aquele que comete o erro. Mas as pessoas que agem assim devem lembrar que esse versículo diz aqui: ai dos que ao mal chamam bem. E esse ai é um ai de Deus. Ajustando o foco da igreja. Se por um lado, Romanos capítulo 13, versículo 1, nos ensina que toda autoridade é ordenada por Deus e ainda que devemos nos submeter e orar pelas autoridades, por outro lado, Atos capítulo 6, versículo 29, nos deixa a lição de Pedro: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Atenção aos que usam revista de professor. Na página 87, 8 linhas acima da conclusão, o correto é mais, com i, no sentido de mais importante. Corrijam o ato falho na revista que grafou mas, no caso sem o i, que teria o sentido de porém. Isso pode ser confirmado em sua Bíblia, na tradução Almeida Revista e Corrigida. A combinação dessas duas escrituras nos ensina que devemos obedecer às autoridades políticas até o limite de conflitarem com os fundamentos da palavra de Deus. Nesse sentido, e no caso do Brasil, o fato de alguns políticos defenderem aborto, casamento gay, legalização de drogas ou atitudes contrárias ao Estado de Israel não torna tais práticas lícitas diante de Deus. Pelo contrário, permanece fechado o reino dos céus aos que assim agem, ainda que tenham apoio político partidário de pessoas que se definem cristãos, ou acesso a púlpito e microfones de grandes igrejas locais de evangélicos. Aliás, quanto aos responsáveis por essa violência ao culto endereçado ao Senhor, Deus o julgará. Item 4. Púlpito é lugar de homem e mulher de Deus. Esse item não está na revista, mas é oportuno em face do modismo de alguns dirigentes proporcionar púlpitos e microfones a políticos não evangélicos durante o culto ao Senhor em igrejas locais. Pesquisando na internet, é possível encontrar detalhes dos seguintes episódios e se você quiser confirmar, basta fazer um pause nesse vídeo, copiar o endereço e tirar suas próprias conclusões. Senão, vejamos. Michel Temer no púlpito da Assembleia de Deus Madureira em 2018. Eduardo Cunha e Dilma Rousseff no púlpito da Assembleia de Deus Madureira em 2016. Dilma Rousseff na Assembleia de Deus Madureira em 2016. Dilma Rousseff na Igreja Assembleia de Deus Belenzinho em 2009. Pezão na Igreja pastoreada por Silas Malafaia em 2014. José Serra no púlpito do Congresso Gideões em 2010. Todas as referências acima mostram políticos não evangélicos no púlpito, em espaço de culto, falando com o microfone à igreja local. Não falo de irmãos que se aventuram aos pleitos eleitorais, pois mesmo durante a campanha podem pregar ou cantar num púlpito sem misturar Bíblia com campanha política pessoal. Isso é possível sem violar o culto ao Senhor.
Todavia, é seguro afirmar que Deus reprova o dirigente que oferece o púlpito do culto ao Senhor a um político sabidamente não evangélico e, por vezes, pecador confesso, com histórico de defesa de casamento gay e aborto em suas atividades políticas. Quanto a esses, tanto os políticos não evangélicos quanto os dirigentes que praticam tal ultraje, Deus os julgará. E ainda, aos membros, mesmo sem cargo eclesiástico, que aplaudem, louvando políticos e dirigentes, nesses casos, vigiem, pois está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, o homem é o ser humano, isso também ceifará. Concluindo, as igrejas locais devem ocupar o espaço possível no âmbito das políticas da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Além disso, importa combater a politicagem em todos os níveis da administração pública, conforme cada realidade, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, parte A. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por isso, as igrejas locais precisam vigiar, preservando o respeito social que conquistou em sua rica história, especialmente no Brasil. Nesse sentido, devem apoiar candidatos e partidos envolvidos em históricos de defesas dos fundamentos cristãos e não apoiar candidaturas de pessoas ou partidos ligados ao lixo moral e espiritual que acossa o Brasil atualmente, já fazendo estragos no meio evangélico. Em qualquer dos casos, lembrar de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, agradar a Deus, isso inclui não oferecer o púlpito e microfone do culto ao Senhor a pessoas que ainda não confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós te louvamos, eu te louvo pelo privilégio, pela liberdade que temos de ministrar a tua palavra, até mesmo por este veículo, via internet, e que poderá ser acessado por celulares, tablets, computadores, por pessoas no Brasil ou fora do Brasil, nesta cidade ou fora dela, ou em toda parte do mundo. Pai, bendito seja o teu nome. Também, Senhor, eu peço, Senhor Deus, eu junto as minhas orações, as orações dos teus outros servos que esperam em Ti e que buscam a Ti, que Te oram, para que tenhamos dias melhores, sobretudo no cenário espiritual, dias melhores, Senhor, de uma igreja mais forte, de igrejas locais com melhor testemunho, de lideranças com melhor testemunho do que os que temos visto agora. Ó Deus amado, guarda, Senhor, o teu povo do engano, guarda o teu povo que espera em Ti, que confia em Ti. Ó Deus, que se cumpra o que está na Tua palavra. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Ó Pai bendito, socorre o Brasil. E como está escrito, Senhor, te oramos pelo presidente da República, te oramos, meu Senhor, pelo presidente do Legislativo, te oramos pelo presidente do Judiciário, te oramos, Senhor, pelos governadores do Brasil afora, te oramos pelos prefeitos. Ó Deus, faz, Senhor, a Tua palavra prosperar. Sobretudo também te oramos, Senhor, pelos Teus servos, especialmente aqueles que confiam em Ti, Senhor, que esperam em Ti. Guarda-os, Senhor, das perseguições. Guarda-os, Senhor, do mal. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente no YouTube e Facebook e clique no gostei. Em nosso próximo encontro,
comentaremos uma lição de adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.